Ainda um descanso há, Senhor, aos que são teus, ali há gozo a reinar e todo amor é teu. Deseja nossa alma ali o que é superior, pois teu perfeito amor desfaz temor, pecado e Em tal descanso quero crer e nele assim entrar. Ó Salvador, me dá poder a fim de não pecar. remove o duro coração, tão incapaz de crer. Sabático descanso então infunde pela fé. Só teu bem sabes, quero ser e a ti, Senhor, possuir o todo suficiente bem, anelo só a ti, anelo só a ti. Oi, pessoal! A nossa programação ainda não começou, eu não estou ao vivo, vim aqui só para dar algumas informações para vocês. Espera aí que já vai começar. Primeiramente, gostaria de desejar as boas-vindas, que vocês sintam-se à vontade para participar conosco. Aqui ao lado nós temos o chat. Você pode interagir mandando suas perguntas, fazendo seus pedidos de orações e agradecimentos. Vai ser muito legal a sua participação. Aqui embaixo nós temos o link desse vídeo, a descrição desse vídeo. Aqui contém a playlist dos nossos hinos, o link para doações de ofertas e outras informações. Você pode acessar tudo aqui embaixo. Gostaríamos que você aproveitasse bastante essa programação. Mas caso você perca alguma parte ou alguma outra programação, fique tranquilo que ela vai ficar gravada aqui e você pode assistir quantas vezes você quiser. Que Deus abençoe você e sua família e nos guie nessa programação. Até mais! Graça e paz. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma live, por mais um dia estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e na companhia dos nossos queridos irmãos, dos nossos queridos internautas. E quando saudamos a todos com graça e paz, nós estamos reproduzindo uma saudação paulina, petrina e joanina. Os apóstolos Pedro, João e também Paulo, eles saudavam as igrejas por onde eles percorriam e levavam o evangelho justamente com essa saudação, graça e paz. Precisamos resgatar essa saudação apostólica no nosso meio. Sabem por quê? Graça e paz são dois pilares de nossa fé. Uma não pode subsistir sem a outra. A graça revela o preço da salvação, a paz é o fruto da salvação. A graça é a causa da salvação, a paz sempre será o resultado da salvação. E eu gostaria de, nesse momento, saudá-los com graça e paz. E gostaria de saber quantos aqui necessitam
desses dois elementos tão necessários para a nossa vida. Você precisa de graça e paz? Então vamos saudar uns aos outros com essa saudação apostólica. Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aqui a esta live, porque estamos aqui com um objetivo especial. Eu quero saudar aqui a irmã Tereza Cristina, foi a primeira a chegar no chat. Irmã Tereza, boa noite a todos os irmãos em Cristo. A irmã Edna Barbosa, estávamos sentindo a sua ausência, irmã Edna, que bom revê-la aqui no chat. Graça e paz, boa noite, uma semana abençoada na presença de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, irmã Edna, seja muito bem-vinda. O irmão Reinaldo, temos a presença do irmão Rutenberg de Salvador. Irmão Rutenberg, agradecendo ao Senhor por muitas bênçãos. Pedimos orações pelos familiares e amigos. Sim, irmão Rutenberg, é um prazer recebê-lo aqui. O irmão Leandro Abadia, Jesus é a solução para o milagre. Realmente, Jesus, ele sempre vai operar milagres, não é mesmo, Leandro? Muito obrigado aqui, irmão Fábio Comete. Que Deus abençoe os organizadores deste canal, esse trabalho abençoado. Irmão Fábio, muito bem-vindo, muito obrigado pelo apoio. Irmão Paulo Barbosa, quero agradecer aqui a irmã Rose Moreno, Reinaldo Pereira, irmã Ercília Abadia, Adão Silva, somos 29 pontos de acesso. Temos aqui a irmã Ana Silva, boa noite, eu quero deixar aqui o meu like, vamos lá, olha, acabei de deixar o meu like. Se você ainda não é inscrito ao canal, por favor, é só fechar o chat. Se você estiver no celular, se você estiver no computador, não é necessário. Você pode vir fazer a sua inscrição, é muito rápido. Deixe o seu like, ative as notificações. Olha aí, o Júnior vai nos explicar. Se você estiver no smartphone, basta fechar o chat. Olha, você vai fechar o chat. É isso, Júnior? Olha lá, estamos no chat, fechamos o chat, damos o nosso joinha, fazemos a nossa inscrição, depois voltamos para o nosso chat, que é uma bênção, onde interagimos, onde trocamos ideias, onde os irmãos expressam os seus sentimentos e as suas impressões, os seus comentários são muito importantes e enriquecedores aqui para a nossa live. A irmã Lenira Silva, lá de Garopaba, Santa Catarina. A irmã Ercília, necessito dessa maravilhosa graça, irmã Ercília. Muito obrigado, graça e paz. Muitos irmãos aqui desejaram graça e paz, irmão Fábio Comete, irmã Rose, irmão Reinaldo, graça e paz. A irmã Lenira, a irmã Eunice, boa noite, graça e paz, meus irmãos. Feliz semana na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Tereza Cristina pedindo oração pela família e pelos amigos. Irmão Cláudio Asbeck, que bom vê-lo aqui no chat, seja muito bem-vindo. Graça e paz, uma ótima noite para o irmão Cláudio também. Aurelino Santos, graça e paz a todos os meus irmãos. É muito bom receber o carinho, receber a participação de todos aqui no chat. Continuem enviando seus comentários, usem o chat, é um espaço interessante para a nossa comunhão e para a nossa interação. Somos 32 pontos de acesso. Irmãos, 80% das pessoas que ingressam na nossa live, eles ingressam através do WhatsApp. É muito importante o seu compartilhamento, é muito importante você colocar nas listas de transmissão, é muito importante você divulgar nos grupos que você participa a nossa programação para que mais pessoas acessem o canal. Judite Amorim, Aurelino Santos, seja bem-vindo. Bom, nesse momento, nós vamos orar, nós vamos suplicar a presença de Deus em nosso meio, vamos suplicar a presença do Espírito Santo para que ele possa, nesta noite, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É muito interessante que todo o estudo da palavra de Deus, para que tenha resultado, para que seja frutífero, é necessária a presença do Espírito Santo, porque ele é o autor das Escrituras, mas também ele é o intérprete das Escrituras. É impossível compreender e interpretar a Bíblia sem a presença e sem a direção do Espírito Santo. Vamos, nesse momento, de onde você estiver, vamos nos conectar com Deus. Nós vamos orar pelos pedidos que estão sendo registrados aqui no chat. E eu tenho um pedido especial esta noite para um tio que mora em Cachoeira Alta, Goiás. Ele está em Barretos tratando de um câncer na tireoide. Ele se chama Nésio Rodrigues. Ele precisa e carece de nossas orações. Ele está na 3ª sessão de quimioterapia, está precisando das nossas orações. Vamos orar pelo irmão Farid, vamos orar pelo Nésio, vamos orar por todos os irmãos que estão registrando aqui os seus pedidos de oração no chat. Vamos, nesse momento, suplicar a presença de Deus aqui em nossa programação. Querido Pai Celestial, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor concede e franqueia a cada um de nós, de estarmos aqui nesse ambiente virtual, mas desfrutando, Senhor, de uma real comunhão, de uma real interação,
por meio do teu Espírito e por meio de tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe Onésio Rodrigues, o irmão Farid, as pessoas que estão enfermas, os que estão sendo afetados pela Covid-19 aqui em todos os lugares do mundo. Sabemos que uma nova onda está varrendo a Europa, que o Senhor possa ter misericórdia dos nossos irmãos, dos homens, das mulheres, das crianças, dos doentes que estão sendo atingidos nesse momento e novamente pela Covid-19. Ajuda-nos, Senhor, nesta pandemia e nesta sindemia, que nesse momento a tua força, a tua graça, o teu poder possa cobrir os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão lutando diariamente contra essa terrível doença. Um inimigo invisível, mas que tem mudado de forma visível a nossa rotina, tem ameaçado as nossas famílias, os nossos irmãos, tem ferido e causado tristeza no coração de muitas famílias, muitos irmãos, muitos familiares perderam seus entes queridos nesta pandemia. Que o Senhor possa confortá-los, dando-nos a esperança da vida eterna. Senhor, nos proteja de todo mal, nos proteja desta pandemia e de suas consequências. Ajuda-nos a termos sabedoria para nos entregarmos a Ti diariamente. Todas essas bênçãos pedimos pela vida de todos os internautas, por todas as programações que estão sendo realizadas nesse momento em Teu nome. Pedimos essas bênçãos e as suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que bom recebê-los aqui, meus queridos irmãos. Sansão Lopes, Farid precisa, realmente, irmão Sansão. Irmão Farid precisa e carece de nossas orações. Muito obrigado, Sansão, pela sua presença, pela sua participação aqui no chat. É muito bom recebê-lo aqui, ligados pelos laços do amor. Muito bem colocado, irmão Sansão. Irmã Eunice, graça é um dom imerecido, não tínhamos e Deus nos concedeu através de seu Filho Jesus. A irmã Diná pede oração pela família, em especial pelos filhos e pela conversão deles. Sim, irmã Diná, vamos orar em favor de todos eles. Queridos irmãos, nós somos agora 52 pontos de acesso. Eu quero agradecer a colaboração, o compartilhamento e o apoio de cada um de vocês. Agora nós vamos a Itu. Nós vamos novamente a Itu. Ontem estávamos conectados em Itu com o pastor Haroldo Gessner e agora vamos novamente a Itu, no estado de São Paulo, agora com o pastor Davi Germano. Graça e paz, irmão Davi. Graça e paz, irmão Rodney, graça e paz a todos os internautas que estão acompanhando a nossa programação. É um prazer estar com vocês nessa noite. E o nosso desejo é que o Espírito Santo possa estar conosco e que possamos juntos aprender do grande Mestre Jesus. Amém. Irmão Davi Germano, eu penso que muitos internautas o conhecem, mas talvez alguns aqui não tiveram ainda o privilégio e o prazer de conhecê-lo. Eu gostaria que o irmão se apresentasse e dividisse rapidamente um pouco de sua história, um pouco de sua trajetória, um pouco da sua biografia, para que o conhecêssemos um pouco mais nesta noite. Então, meu nome é Davi Germano, eu sou nascido no Rio de Janeiro e eu ingressei na obra do Senhor no ano de 2004, 1º de julho de 2004, quando comecei minhas primeiras experiências na obra. Fui batizado no dia 26 de março de 1996, o pastor José da Conceição. Também tive a oportunidade, durante a minha infância e a minha adolescência, morar em outros países da América do Sul, como Equador, Argentina, Colômbia, e eu cresci nesses países até os meus 10, 11 anos de idade. E graças a Deus, hoje estou cooperando aqui no Departamento de Evangelismo e Escola Sabatina da União Sul Brasileira e também na direção da rádio Conectados com Deus. Muito bem. O irmão é uma pessoa nova, relativamente nova, mas teve uma grande experiência internacional, vivendo em vários países aí da América do Sul. Irmão Davi, o irmão foi chamado ao ministério quando? Quando o irmão foi consagrado a pastor? Em outubro de 2015. Agora me fugiu da memória exatamente a data, mas fui ordenado na cidade de Curitiba. Foi aqui em Itu. Eu fui ordenado aqui em Itu. Foi na Assembleia Reorganizadora. Muito bom. É muito interessante ver jovens, né, ingressando no ministério
e colaborando com o evangelismo e com a obra de Deus. Isso que seja um incentivo aos nossos missionários, aos nossos obreiros, aos nossos jovens também. Irmão Davi Germano, várias pessoas aqui estão ingressando na live, somos agora 60 pontos de acesso, agora caímos para 58 pontos de acesso. A Maria Goretti, Rita de Cássia, irmão Reinaldo, temos aqui o irmão Rufino, a irmã Miriam Paz Silva, pastor Paulo Barbosa, sejam bem-vindos aqui ao canal, continue fazendo o seu compartilhamento, e vamos agora com o irmão Davi Germano. Irmão Davi, hoje nós temos uma mensagem especial para o início da nossa semana, a vida devocional e o estilo de vida do remanescente. Irmão Davi, nós o colocamos nesse momento nas mãos de Deus, que o irmão possa ser um vaso nas mãos de nosso Senhor, que o Espírito Santo possa saturar o seu pensamento, a sua mente, o seu coração, todo o seu espírito, para que essa mensagem possa atingir as nossas necessidades e formar em nosso ser um estilo de vida diferente, porque, afinal de contas, nós professamos pertencer ao remanescente. Vamos, então, com o pastor Davi Germano, conhecer a vida devocional e o estilo de vida do remanescente. É com o irmão Davi, com o pastor Davi Germano, a palavra. Amém. Irmão Rodney, é um prazer muito grande estar hoje participando com os irmãos aqui da Igreja de Uberlândia, participando deste momento tão sublime, onde nós juntos vamos repartir a palavra de Deus. Não existe nada mais importante do que nós estudarmos aquilo que faz bem para a nossa vida, aquilo que nos aproxima do Senhor, e nós cremos que Deus, ele tem um povo nesta terra, um povo igual a nenhum outro, que proclama a sua verdade, que defende as verdades da palavra do Senhor. E o nosso desejo é que nesta noite, nós nos coloquemos nas mãos do Todo-Poderoso. Sem Jesus Cristo não somos nada. E para entender a sua palavra, nós precisamos da presença de Jesus, da sua ajuda, precisamos do Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Estamos em uma época de pandemia, graças a Deus que temos hoje os recursos virtuais ao nosso dispor, e que nós possamos nos aproximar do Senhor. Esse é o meu sincero desejo, esta é a minha oração para todos nesta noite. Amém. Bem, queridos irmãos e irmãs, nós cremos que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Nós estamos nos eventos finais do planeta Terra. E tudo nos indica que Jesus Cristo em breve irá voltar. Nós estamos vivendo num tempo muito mais solene do que viveram os nossos antepassados, do que viveram os grandes patriarcas da história da Bíblia, do que viveram os cristãos do Novo Testamento. Vivemos num tempo muito mais solene. Por isso que nesta noite, como já foi citado, nós iremos falar sobre a vida devocional e o estilo de vida do remanescente. O que quer dizer a palavra remanescente? Alguns dicionários de remanescente quer dizer sobrevivente, ou seja, aqueles que restaram, aqueles que ficaram. Então, Deus, em toda a história do planeta Terra, foi considerado como um remanescente, que em meio a toda a apostasia deste mundo, esteve sempre ligado ao Senhor. Isso é algo muito sublime, isto é algo muito importante, que deve permear a vida de todo verdadeiro seguidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nós vivemos em uma era em que as pessoas, elas estão preocupadas com o tempo que nós estamos vivendo, estão preocupadas com a sua agitação, e muitas vezes as pessoas têm se esquecido daquilo que é mais importante, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. As pessoas hoje estão vivendo uma vida muito corrida, uma vida atropelada. Hoje estamos correndo contra o relógio.
as pessoas acordam cedo, vão para o trabalho, fazem faculdade à noite, e em meio a todo esse atropelamento, essa correria, nós corremos o grande risco de não termos tempo para comungar com o Senhor. Esse é o grande perigo, porque Satanás nos absorve com tantas coisas, com tanta pressão, com tanta correria, que a gente não tenha tempo de pensar naquilo que é mais importante para a nossa vida espiritual. Às vezes a gente pensa que no passado o mundo era diferente. Mas se nós lermos a história, o mundo não era tão diferente assim. As pessoas continuavam tendo uma vida corrida do mesmo jeito, as pessoas tinham uma vida atropelada do mesmo jeito, e os servos de Deus também viviam uma vida corrida para levar a mensagem do Evangelho. Eu achei um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, um pensamento muito importante, falando sobre esta questão que nós estamos falando neste momento. Então, esta reflexão, ela diz assim: Deus só usa pessoas ocupadas, porque são comprometidas e diligentes. Elas não têm tempo a perder e aproveitam as oportunidades para fazer a obra de Deus, sabendo que a pregação do Evangelho é tarefa imediata. Então eu pergunto, que tipo de pessoas Deus escolhe como seus filhos, como seu povo? Deus escolhe pessoas ocupadas. Nós não encontramos nenhum relato na Bíblia que Deus chamou um desocupado para realizar uma grande obra para ele. Deus sempre chamou pessoas ocupadas. Eu queria falar um pouquinho, como nós estamos falando sobre a vida devocional, estilo de vida do remanescente. Quando nós falamos em estilo de vida não é algo de um dia, é quando você adota alguns costumes dentro da sua vida. Então, por exemplo, quando nós aceitamos a Cristo, nós adotamos um novo estilo de vida. Então, a gente passou a ter um ritmo diferente daquele ritmo que nós tínhamos antes de conhecer o Salvador Jesus. E agora, nós vamos falar um pouco sobre a vida devocional de João Batista. João Batista foi um grande reformador. Foi um homem que teve uma experiência profunda com o Senhor. Uma experiência que o aproximou tanto de Deus. Ele se tornou tão parecido com Jesus. A sua vida foi uma vida tão exemplar que traz algumas lições muito importantes para a nossa vida espiritual. As Escrituras Sagradas nos dizem, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11, a palavra de Deus, ela nos diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. É interessante que, às vezes, a gente pode até pensar que Jesus aqui está desmerecendo os outros grandes homens de Deus, homens que lutaram, que labutaram pela verdade. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que, para o seu tempo, João Batista, ele foi o homem que mais se destacou pela grande obra que ele fez, pela sua experiência, pela sua comunhão. Houve outros homens também que tiveram uma grande experiência com o Senhor, mas a obra de João, ao preparar o caminho para a vinda do Messias, foi uma obra muito importante. No céu não vai haver nem maior nem menor. No céu todos seremos iguais. Mas o que a Bíblia quer dizer é que ele teve uma importância muito grande pela sua vida, a sua experiência, a sua devoção e também a sua comunhão com o Senhor. Isso fez a grande diferença na vida
de João Batista. João Batista, ele vivia isolado. Os servos de Deus no passado não viviam como nós vivemos hoje, aglomerados dentro das grandes cidades. Eles viviam afastados com as suas famílias, iam às cidades evangelizar, levar a palavra de Deus. Depois se retiravam. Aquelas pessoas que se convertiam também eram incentivadas a deixarem as cidades corruptas e se afastarem. Hoje nós vivemos num ambiente diferente do tempo de João. Vivemos aglomerados junto com os ímpios. Isso traz muito prejuízo para a nossa vida espiritual, mas mesmo assim podemos ser a luz do mundo. O Espírito de Profecia diz, no livro Eventos Finais, página 63, as seguintes palavras. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. Aqui, queridos, diz que nós precisamos ter a mesma experiência, a mesma vida de comunhão, como teve o grande servo de Deus, João Batista. Aqui diz que nós temos que perder de vista o próprio eu. Aqui diz que nós temos que contemplar a Deus, contemplar a Cristo. Queridos, nós temos um grande problema de destruir, de afogar o nosso eu. Eu quero, eu faço, eu posso, eu sou capaz. Quando nós lemos alguns livros de autoajuda nos dias de hoje, esses livros dizem o seguinte: olha, você pode, você consegue, você alcança, você é capaz, você é inteligente. Mas eles excluem Cristo. Eles mostram que o ser humano é capaz de conseguir tudo sem Cristo. Isso não é verdade. E nós precisamos destruir o nosso eu e contemplar o Senhor. É isso que o texto está dizendo aqui. Queridos, o ser humano tem uma grande tendência de se espelhar nos outros. Sempre quando nós vemos alguém nos diz que estamos errados em algum ponto, em alguma coisa, a gente sempre diz assim: não, mas tem a pessoa X que também tem o mesmo problema, tem uma função muito importante. Então, se ela tem o mesmo problema, eu também posso ter, não há problema nisso. Então aqui diz que nós precisamos contemplar a Cristo. Jesus é o único modelo que nós podemos imitar. Se as coisas vão bem, olhe para Jesus. Se as coisas vão mal, olhe para Jesus também. Se você está desanimado, olhe para Jesus. Por que muitas almas têm abandonado a fé? Porque muitas almas têm abandonado o caminho da verdade? Porque a sua raiz não está sólida. Em vez de contemplarem o único modelo digno de imitação que é Jesus, contemplam o ser humano, queridos. Enquanto você olhar para o irmão que está do seu lado, enquanto você olhar para o seu amigo, para o seu vizinho como uma referência, você só vai ter problema. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, só nos autoriza a contemplarmos um ser. Um ser a quem nós devemos imitar. É único. E esse ser se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, mostra o segredo porque João Batista foi vitorioso. Porque com a graça de Deus ele conseguiu realizar uma grande obra de reforma. Sabe por quê? João Batista representa o povo remanescente de Deus hoje. Ele representa eu e representa você. E a Bíblia diz assim: orai
sem cessar. O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Orai sem parar. Você deve estar em oração na fila do banco. Você deve estar em oração dirigindo o seu carro. Você deve estar em oração no seu ambiente de trabalho. E o segredo da vitória é nós vivermos em oração, em comunhão com o Senhor. Martinho Lutero, ele lutou diretamente com o adversário das nossas almas, com o anjo que foi expulso do céu. Lutero separava 3 horas por dia para oração. Você já parou para pensar o que é isso? Lutero era um homem de oração. João Batista era um homem de oração. E eu e você precisamos também ser homens e mulheres de oração. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma grande crise aguarda o mundo. E o povo remanescente de Deus que foi separado por ele para realizar essa grande obra reformatória precisa estar alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer um convite neste momento. Neste momento, eu quero que você pegue a sua Bíblia, que você pegue a palavra de Deus. E eu queria que você lesse junto comigo um texto muito importante. Este texto nós não vamos mostrar no slide. Eu faço questão que você abra na sua Bíblia. Vamos abrir Isaías, capítulo 48, versículo 10. Vamos ver o que o profeta messiânico nos fala sobre a grande crise final, sobre a nossa obra de preparação e sobre o preparo necessário que o povo remanescente precisa para enfrentar a última grande crise. Então, o profeta Isaías nos diz assim: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Vei-te na fornalha da aflição. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, amiga, querido internauta, aqui a palavra de Deus nos diz que o povo de Deus será lançado na fornalha da aflição. Eu te pergunto, você já passou por algum momento de aflição na sua vida? Todos nós passamos por momentos de crise, por momentos de aflição, de tristeza, momentos de decepção. E às vezes nós precisamos chorar aos pés de Jesus. Nós precisamos chorar aos pés da cruz. E a grande crise final que vai vir vai exigir de nós força, coragem, ânimo, em meio a circunstâncias desfavoráveis. Vamos ler um pensamento do Espírito de Profecia, eventos finais na página 64. Vejam que solenes palavras. A tempestade vem. A tempestade que há de provar a fé de todo homem de que espécie é. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Queridos irmãos, jovens, aqui diz que nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Você sabe quando é que o nosso caráter é revelado? Quando vem o momento de crise, quando vem a dificuldade, quando vem a pressão, quando você vê irmãos do seu lado saindo da igreja, quando você vê familiares abandonando a fé, voltando atrás, pessoas que defenderam a verdade, que ganharam almas para a igreja, de repente mudam as suas ideias, os seus pensamentos e voltam para trás. Por isso que aqui diz que
Deus há de provar a fé, a nossa fé, para saber de que espécie de cristãos nós somos. E muitos têm sido extraviados por algum aspecto do erro. Satanás, o nosso adversário, ele não tira ninguém da igreja da noite para o dia. É um processo. Você vai cedendo uma coisa hoje, cede outra amanhã, e chega um momento em que você acha que o errado é certo e o certo passa a ser errado. E sem você perceber, você acaba se afastando dos santos caminhos de Deus. E nós precisamos de um agente importante na nossa vida. O terceiro agente da divindade, o Consolador, o Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, então a palavra de Deus nos fala exatamente sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. E aqui diz assim: descerá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Então aqui diz que eu e você somos as testemunhas de Cristo. Somos as testemunhas de Deus. Eu me lembro na minha infância, lá na igreja onde eu congregava, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, havia um irmão muito fiel, muito consagrado, chamado Irmão Roberto, já descansa no Senhor. Ninguém gostava de ver o irmão Roberto pregar. O irmão Roberto falava um português muito ruim. O irmão Roberto não se expressava muito bem. Mas o irmão Roberto era um homem que andava com Deus. Quando alguns irmãos olhavam lá na escala de pregadores da igreja que o irmão Roberto ia pregar, algumas pessoas não iam à igreja. Isso já aconteceu com você? Às vezes você vê que alguém vai pregar e você diz: não, essa pessoa não vou ouvir pregar, não. Essa pessoa tem muitas dificuldades, tem muitas limitações. E as pessoas faziam isso com o irmão Roberto. E quando o irmão Roberto, depois de um sermão no culto de quarta-feira, estava voltando da igreja para a sua casa, 2 bandidos armados o surpreenderam no meio do caminho e disseram: é um assalto. Naquele momento, o irmão Roberto fecha os olhos e em voz alta começa a fazer a oração do Pai Nosso. Quando o irmão Roberto abre os olhos, cadê os bandidos? Quando ele olha para o chão, os 2 estavam estirados, desmaiados no chão. Eu pergunto para você, o irmão Roberto tinha o Espírito Santo na sua vida? Ele tinha o poder de Deus ou ele não tinha o poder de Deus? Ele tinha o poder de Deus. Talvez muitos pregadores eloquentes, talvez alguns grandes oradores, não tinham a experiência com Deus que aquele irmão tinha. A igreja de hoje precisa do poder do Espírito Santo. Porque muitas vezes nos cultos durante a semana as igrejas estão vazias, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está faltando na sua vida, minha vida. E sem o Espírito Santo nós não somos nada. O Espírito Santo tem o poder de nos convencer. Será que é fácil você convencer alguém que já tem opinião formada? Será que é fácil você convencer um ateu de que Deus existe? Mas o Espírito Santo nos convence de 3 coisas. Ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e ele nos convence do juízo. Quando o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele diz para você: esse filme que você está vendo eu não aprovo. Vem aquela vozinha na consciência:
mas às vezes a gente finge que aquela voz não existe. Aquela música que nós ouvimos algumas vezes, o Espírito Santo diz, olha, essa música não é legal. Às vezes a maneira de você se portar, se comportar na presença de Deus, o Espírito Santo diz, olha, você não está legal do jeito que você veio para a presença de Deus hoje. Mas às vezes a gente finge que não está enxergando. A gente finge que não está vendo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa experiência. Vejamos mais um texto inspirado. Olha que solene. O Espírito nos ilumina as trevas, informa nossa ignorância e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades. Está no Eventos Finais, página 65. Mas a mente precisa dilatar-se constantemente para Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo, se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. Querido irmão, querida irmã, eu fiquei assustado quando eu li este texto. Aqui nos diz que se o mundo ele faz parte da nossa vida, se a gente não sente vontade de orar, nem desejo de comungar, de conversar com o Senhor, aqui diz bem claro, vou repetir mais uma vez, aqui diz, o Espírito não habita em nós. Você já pensou o que é uma pessoa sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, na sua vida? Uma pessoa sem a presença de Deus. É exatamente isso que acontece com aquela pessoa que não sente vontade de orar. Eu pergunto, será que você só ora a Deus na hora dos cultos familiares? Ou você tem aquele momento que faz aquela oração secreta, onde você abre o seu coração ao Senhor? Quer saber se o Espírito Santo está na sua vida ou não? Veja quanto tempo você passa orando. Veja quanto tempo você passa lendo este livro, que é a nossa salvaguarda contra os grandes enganos dos últimos dias. Quantos capítulos da Bíblia você está lendo por dia, queridos? João Batista foi vitorioso porque ele lia este livro. Martinho Lutero foi vitorioso porque ele lia este livro. Mas muitas vezes nós não queremos ler a Bíblia, não sentimos vontade de ler a Bíblia. E isto é um sério problema, a gente precisa se ajoelhar perante os pés da cruz e dizer, Senhor, muda o meu caráter, me dá vontade de te buscar, de ler a tua palavra. Eu não estou conseguindo, queridos. Nós precisamos acordar, precisamos despertar, precisamos ter uma experiência com o Senhor. No livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 11, diz, escondi as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Onde deve estar a palavra de Deus? Na nossa mente. É aqui que a palavra de Deus precisa estar. Não adianta você ter uma Bíblia na sua estante e você não ler. Não adianta você ter a Bíblia dentro do seu celular e você não ler. Não adianta você ter a Bíblia em áudio e você não ler. Temos tantas ferramentas boas para ouvir a palavra de Deus. Em vez de ficar ouvindo coisas no seu carro que Deus não se agrada, baixe um aplicativo da Bíblia em áudio e vá dirigindo ouvindo trechos da palavra de Deus. Mas a gente precisa esconder, guardar a palavra de Deus em nosso coração.
Vejam o que diz este texto inspirado. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as escrituras na memória, e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito. Foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Queridos, devemos decorar porções das Escrituras. Quando o diabo veio para Jesus com as suas tentações, com os seus atrativos, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Nós vivemos hoje na era do achismo. Eu acho, não tem nada a ver. Na minha opinião, em meio a tantas divergências teológicas, qual é o divisor de águas? O divisor de águas é a minha opinião, o que eu penso, o que eu acredito, ou é o que a Bíblia diz, queridos? O que Deus falou não se discute. Você pode discutir qualquer coisa, menos o que Deus falou. O que Deus falou está falado. Muito em breve, as nossas Bíblias, elas serão queimadas, como você vai ver agora nesta imagem que vai aparecer. No século XVI, aquelas pessoas que tinham a Bíblia em suas mãos, a Bíblia era tomada, a Bíblia era lançada na fogueira. Muitas pessoas perdiam a vida por ter o livro mais precioso do mundo. E esse livro se chama a Palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até o profundo da nossa alma, penetra entre as juntas e medulas. A Bíblia é uma espada afiada. Ela corta, ela rasga o nosso orgulho, ela rasga a nossa autossuficiência. A Bíblia, ela mostra o caminho que nós precisamos seguir. Você quer ser um crente vitorioso, meu amado? Leia a palavra de Deus. Você quer alcançar o céu? Leia a palavra de Deus. Você já percebeu que quando você começa a ler a Bíblia, faça uma experiência. Às vezes à noite você sente no seu sofá, ou deite na sua cama e abra as páginas da Bíblia para ler. Começa a vir um sono. Sabe por quê? Porque a Bíblia é um livro que faz com que nós raciocinemos. A Bíblia não é igual aos filmes da Netflix que já te entregam a opinião feita. A Bíblia você precisa raciocinar, você precisa entender com a ajuda do Espírito Santo para você formar uma opinião. Irmãos, eventos finais na página 67, temos mais um pensamento que nos diz assim: chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. A convicção de alguém, ninguém pode tirar. A fé, a firmeza, a certeza da salvação é algo que ninguém pode tirar. Podemos ver almas se afastando de Deus do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito. Nossa família pode abandonar a igreja.
Nosso cônjuge pode abandonar a fé, mas nós temos que ter uma fé independente. Temos que saber naquilo que nós acreditamos. Não podemos ser levados pelo vento. Não podemos ser levados pela comodidade. Hoje é pregada uma teologia que diz que você deve estar em um lugar onde você se sinta bem. Onde você ouça coisas que te agradem. Onde ninguém puxe a sua orelha. Onde ninguém diga onde você está pecando. Queridos, Jesus é amor. Jesus é o nosso Salvador. Mas às vezes, ele pega a nossa orelha e faz assim, ó, ele diz, meu filho, você está errado. Você precisa melhorar. Você precisa mudar. Você precisa ser um novo homem, uma nova mulher. O povo remanescente de Deus só vai conseguir enfrentar a última grande crise se Jesus Cristo for o personagem central da nossa vida. Se a Bíblia for o livro mais precioso, se a Bíblia ocupar o lugar do WhatsApp, se a Bíblia ocupar o lugar do Instagram, do Facebook, em vez de perder tempo com essas coisas, você dedicar o mesmo tempo com a Bíblia, você pode ter certeza que um milagre está acontecendo na sua vida. A você, querido internauta que nos assiste pela primeira vez, não desanime, não desista. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida. Às vezes você quer ser perfeito para ir para Jesus, mas vá a Jesus do jeito que você está. Martinho Lutero escreveu algo muito importante. Ele disse assim: quando olho para dentro de mim, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Aqui está o segredo da nossa salvação. Aqui está o fundamento da nossa esperança. E o povo de Deus precisa orar, precisa buscar, precisa ler, precisa evangelizar. Precisamos de um evangelismo agressivo. Mas a gente só vai conseguir isso se o livro dos livros for a nossa meditação diariamente. Que nesta noite o Espírito Santo use você para ser um porta-voz dele. Que possamos fazer uma autoavaliação e dizer para Deus: Senhor, eu tenho pecado. Eu não tenho lido a tua palavra, Senhor. Eu não tenho me preparado para o teu reino. Eu não tenho fundamentado a minha fé, mas me ajude a partir de agora ser um representante seu, para que as pessoas possam ver o Senhor na minha vida. Que o Senhor te abençoe e que te dê a sua graça e que você possa realmente ser um representante do céu, ter a vida devocional do povo remanescente de Deus. É o meu desejo e a minha oração para todos nesta noite. Amém. Amém. Amém, irmão Davi Germano, pastor Davi Germano. Quero agradecer a mensagem. Somos agora 151 pontos de acesso. Dobramos o número de acessos durante a mensagem. Foi muito bom a audiência de vocês, o carinho, a atenção e também a interação aqui no chat. Vários irmãos fizeram vários comentários, irmão Davi Germano. Temos aqui a irmã Ritinha dizendo estar impressionada com os conselhos, com as verdades, com as advertências. A irmã Analice, as pregações desse pastor é uma bênção, Deus seja louvado. Há vários irmãos aqui, nesse momento, o pastor Davi Germano dizendo amém, amém. Eu quero ser um representante do céu, a irmã Clyde está dizendo. Muitos não receberão o Espírito Santo por não terem interesse. Muitos não entrarão no céu porque não têm interesse pelo céu. Nem fala sobre o mesmo. Infelizmente, o irmão Adalberto Guiar
Aguiar está comentando aqui. Bom, vamos de volta a Itu. Pastor Davi Germano. Queremos agradecer a sua participação, queremos agradecer a mensagem falando sobre a vida devocional e o estilo de vida do remanescente. A irmã Diná está dizendo aqui no chat, me transforme, Senhor. Vários irmãos estão aqui agradecendo a mensagem do Senhor que veio por meio do instrumento de Deus nesta noite, irmão Davi Germano. Irmão Davi, nós pedimos que nesse momento o irmão faça uma oração pelos internautas, pela mensagem, pelos pedidos de oração que estão sendo aqui relatados, são vários pedidos. Nesse momento nós vamos então ter uma oração com o pastor Davi Germano. Oremos. Querido Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Aqui nós estamos diante da tua santa presença, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas debilidades e a nossa dependência. Sabemos que não temos feito a tua vontade. Sabemos que temos andado longe dos seus caminhos, não tirando tempo para orar, não tirando tempo para ler a tua palavra e deixando que o mundo absorva a nossa vida. Mas eu te peço, Senhor, por favor, tem misericórdia do teu povo neste momento. Que o Senhor possa abraçar os teus escolhidos. Que possamos decidir dedicar tempo ao Senhor, que Jesus seja o primeiro na nossa vida, não o último, nem aquele tempo de sobra, mas possa ocupar o horário nobre do nosso dia. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos enfrentar as últimas grandes crises deste mundo, lendo a tua palavra, fortalecendo a fé um dos outros, e que possamos ser transformados pela tua graça, porque sem ti nós nada conseguimos. Sem ti nós não sentimos vontade de fazer nada que é do teu agrado, mas nós confiamos na tua graça, no teu sangue expiatório e no teu poder. Abençoe também os pedidos de oração que aqui foram feitos. O Senhor conhece as necessidades. Que o Senhor possa alcançar o coração mais duro, para que possa ser moldado por teu poder. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Davi Germano, muito obrigado pelos conselhos, pelas advertências, pelas lembranças que o irmão nos fez ter nesta noite, a reflexão também produzida. Eu tenho certeza absoluta que precisamos, como o irmão bem frisou aqui, voltar para as Escrituras, voltar para Deus nesse momento, enquanto é tempo de graça. Muito obrigado, pastor Davi Germano. Foi um prazer recebê-lo aqui no canal e contar com a sua participação. Um grande abraço, meu querido. Irmão Rodney, a todos os irmãos aí do canal da Igreja de Uberlândia e de outros lugares que ouvem a nossa programação. Foi um prazer estar com os irmãos compartilhando a palavra de Deus. Nós desejamos que o Espírito Santo esteja com vocês, abençoando a vossa vida, e sempre que precisarem, estamos aqui para servir. Amém. Graça e paz. Muito obrigado. Um grande abraço, meu querido. Bem, nós estamos extremamente felizes com a presença de todos vocês. Agora nós teremos a nossa aula de Libras. Para aqueles que estavam sentindo a falta, nós teremos nesse momento a nossa equipe de Libras lá em Iguatu. Queremos agradecer essa equipe maravilhosa. Vamos lá, a irmã Ilusca está aqui conosco, a irmã Raquel, a irmã Elisama, o Timóteo, o Jefferson, a irmã Daniela. São vários os nossos intérpretes, aqueles que estão dedicando para esse grande trabalho de inclusão do Evangelho. Vamos lá, vamos aguardar, eles estão entrando aqui para a nossa aula especial de Libras. Vamos lá. Esse momento de nossa aula de Libras é um momento de interação, mas também um momento de conscientização, porque nós precisamos entender que a língua gestual é a chave de acesso aos nossos irmãos surdos. Se perdemos a chave, nós perdemos os nossos irmãos surdos.
Se utilizarmos a chave de forma correta, nós teremos acesso ao coração dos nossos irmãos surdos. É como o irmão Davi Germano, o pastor Davi Germano, falou em seu sermão, em sua preleção. Ele falou da necessidade de termos um evangelismo forte, um evangelismo presente em nosso meio. Vamos lá, equipe de Libras. Olha, Jefferson, graça e paz, meu querido. Irmã Raquel, eu fiquei muito feliz ontem, porque nós tínhamos um irmão, aliás, um amigo, né, que é também um irmão, mas ele não conhecia a nossa denominação, ao que parece, o Micael Bessa. Ele é de Sobral, Ceará, e parece que a irmã Raquel entrou em contato com ele ontem. Foi mesmo, irmã Raquel? Quando ele colocou Shalom, graça e paz, boa noite, irmão Roger, boa noite a todos. Então, eu tenho mais novidades. Quando ele colocou no chat que queria igreja, não sabia onde, queria ir para a igreja, não sabia onde, eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp e perguntei onde ele morava. Foi aí que eu descobri que ele morava na cidade ele mora na cidade de Sobral, Ceará. É o campo, faz parte do nosso campo cearense aqui da Camice. E eu falei para ele, eu perguntei, você tem o desejo para a igreja? Ele disse, eu tenho desejo, eu quero conhecer mais sobre a igreja. No mesmo instante, eu entrei em contato com o pastor, o presidente da Camice, que é o pastor Heber Reis, e por Deus ele estava em Sobral. Olha que legal. E ele já pegou contato com o Micael, e ele, juntamente com o obreiro de Sobral, que é o irmão Gideão da hora, os dois, hoje pela manhã, estiveram na casa do Micael. Foi algo muito interessante. O Micael mandou uma mensagem para mim dizendo: o pessoal chegou aqui, fez uma videochamada pelo WhatsApp e eu fui a tradutora daquele momento, entre o pastor e o Micael. E aí, a família dele, pelo menos a irmã, são da denominação da Testemunha de Jeová. E ele já foi membro da Testemunha de Jeová. E nesse momento, ele, por meio do Congresso de Libras, olha aí, irmão Roger, transmitido aqui pelo nosso canal de Uberlândia e também pela Conectados, ele despertou para as verdades da Palavra de Deus, a verdade presente, né? E por isso ele quer aprender mais sobre a nossa igreja, ele quer aprender mais sobre a Bíblia. Então nós tivemos uma conversa muito boa, vimos alguns meios de como vai ser, porque os obreiros e pastores não sabem Libras, aí vem, ó, puxão de orelha. Então o nosso meio seria, os irmãos vão até ele, tentar fazer um estudo, um contato, e vai fazer uma tradução por videochamada, né? Vai chamar um de nós para poder fazer essa mediação. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos muito felizes. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. A Bíblia diz, olha, há quanto tempo o povo de Deus, né? As pessoas surdas estão aguardando para que essa mensagem chegue até eles. E chegou. Nós encontramos esse jovem, é um jovem, gente, nós encontramos esse jovem por meio dessas lives, por meio da tradução aqui, ele está despertando para aprender. E mais, fomos já convidados, vai ter uma conferência de inauguração da igreja de Sobral, em dezembro, e eles querem os irmãos de lá querem que esse seja o momento do Micael ser acolhido na igreja. E aí fomos convidados para fazer a tradução em loco da conferência, né? Mas enfim, estamos felizes, peço oração, orem pelo Ministério de Surdos Reformistas. É um trabalho assim que realmente nasceu no coração de Deus. A gente está vendo as pessoas despertando. Não devemos subestimar a igreja virtual. Realmente é um trabalho missionário fantástico que entra em diversos lares. E nós estamos muito felizes com esse trabalho. Eu fiquei muito feliz com o Micael. Agora, mais feliz com essa notícia da irmã Raquel, porque o cristianismo é uma das maiores provas de inclusão no nosso planeta. O cristianismo nos ensina a não discriminar, a eliminar todo e qualquer preconceito. E entender as necessidades dos nossos irmãos surdos é um ato de amor, é um ato de cristianismo. O cristianismo é inclusão. E a voz desses irmãos está em suas mãos, eles ouvem com os olhos, mas a voz deles são as mãos.
precisamos nos comunicar com eles, não é verdade, Marraquece? Com toda certeza. E algo interessante, irmão Roger, nós temos fé que a pandemia, ela vai passar, nós temos fé que nós voltaremos para as nossas igrejas, e essa obra maravilhosa que foi feita durante a pandemia, que foi a igreja virtual, que teve esse alcance, nós damos graças a Deus porque de um mal terrível que foi a pandemia, Deus suscitou uma bênção maravilhosa, que foi essa propagação do evangelho por meio da igreja virtual, e mais ainda que Deus proporcionou nesse momento o surgimento do Ministério Surdo. Então é uma oportunidade que muitas pessoas estão despertando, a nossa igreja está despertando, e digo mais, as pessoas surdas estão sendo alcançadas e elas vão procurar as igrejas físicas. E cabe a nós, povo de Deus, estarmos preparados. Quando a gente diz isso, meus irmãos, não entenda que nós estamos vendendo um curso. Não é isso. Nós estamos falando de um único meio viável para que a pessoa surda tenha acesso ao Evangelho. Então, quando o Micael me ligou, eu achei isso muito interessante, ele disse, os irmãos não sabem Libras. Faz a mediação. Eu falei, tá, estamos aqui. Então, isso é para a igreja toda. Isso não é só para um grupo de 7 intérpretes. Isso é para a igreja toda. Vai chegar um surdo na sua igreja, não importa onde você esteja no Brasil. O que você vai fazer? Vai mandar ele embora? Ou você vai ligar para mim? Entendeu? Todos nós precisamos saber Libras para que a pessoa surda seja acolhida na nossa igreja. Isso é um apelo, gente, é um apelo. Não é brincadeira. A mensagem está sendo propagada, Jesus está às portas. E nós não podemos mais simplesmente, como o irmão disse, né? Os surdos, eles não deixaram a igreja. Foi a igreja que deixou os surdos. Nós não podemos mais fazer isso. Bem, antes da nossa aula, Marraquece, nós vamos apresentar um vídeo e depois eu gostaria que a irmã falasse um pouquinho sobre esse vídeo. É com você, Júnior. Esse vídeo foi feito. Então, esse vídeo foi feito para a gente divulgar só nos grupos de Libras, do curso de Libras, no dia 21 de setembro, que era o dia, né, nacional da luta da pessoa com deficiência. Então, essa música é uma música assim, que desde quando eu vi, a Radassa gosta muito, minha filha, eu falei, pois eu vou traduzir essa música e vou colocar nos grupos. Nunca pensei que você ia colocar na live. Nunca. E Marraquece, eu quero dizer à irmã que sabe e defende essa causa muito bem, mas a todos os internautas, que os limites do nosso evangelismo estão nos limites da nossa comunicação. Se nós ampliarmos os horizontes da comunicação, nós vamos ampliar os horizontes da nossa evangelização. Esse vídeo, embora tenha o cunho inclusivo de exterminar o preconceito, de nos conscientizar que os nossos irmãos cegos, surdos, eles são especiais, eles não são deficientes, a deficiência está em nós, que não nos comunicamos com eles. Então, esse vídeo, ele veio, por isso que eu comentei que a aula de Libras seria diferente, para que nós fizéssemos uma aula diferente, mas para que pudéssemos novamente acender aquela chama da inclusão no nosso coração, que foi acesa no Congresso, ela não pode apagar. Então, são mais de 10 milhões de surdos no nosso país, com perda severa, passam de 2 milhões. Então, nós temos aí milhares de pessoas necessitadas de Libras, mas nós temos os irmãos cegos, nós temos os irmãos que sofrem algum tipo de limitação, mas essa limitação, ela não pode ser nossa. Nós temos que ampliar os nossos horizontes, temos que ampliar a nossa forma de nos comunicar com os irmãos, de falar do Evangelho, não é mesmo, Marraquece? E essa é a nossa aula de Libras. Com toda certeza. E que essa mensagem possa despertar em nós, né? Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos entender que cabe a nós, a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Deus vai cobrar de nós. Deus vai dizer o que nós fizemos com os nossos talentos, com o nosso tempo, com a nossa oportunidade. E por quê? Por que nós não fizemos a nossa parte, né? Foi isso que eu senti
como eu até mencionei no congresso, era isso que me incomodava. Eu falei, nossa, ninguém vai fazer nada, como é que mensagens tão preciosas como essa não estão sendo traduzidas em Libras? Até que eu mesmo me despertei, eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí nós reunimos essa equipe maravilhosa aqui de Iguatu, estamos aqui na luta, demos as mãos à equipe maravilhosa de BH, ao irmão Leonardo, que tem lutado pela causa, irmão Rodney. No momento que foi chamado, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, já estou na luta. E cada vez mais pessoas têm aderido à causa para que realmente esse ministério possa crescer. Nós estamos muito felizes, as uniões realmente apoiaram, como o irmão bem sabe. Várias pessoas estão em quem que eu posso ajudar e nós precisamos, de fato, unir as nossas mãos na inclusão evangelística da pessoa surda. Muito bem, irmão Adalberto está perguntando, sim, irmão Adalberto, o Micael, ele é surdo, e nós estamos aqui aprendendo, porque nós não podemos falar deficiência auditiva, ele tem uma diferença auditiva em relação a nós. Muito obrigado aqui pelo carinho. A irmã Ana Silva diz que está interessada no curso de Libras, ainda é possível, sim, irmã Ana, fazer a sua inscrição. Temos vários irmãos aqui mencionando a irmã Esther, estou querendo fazer o curso de Libras, onde posso ir, com quem devo falar? Irmã, nós temos no nossa descrição do nosso vídeo o endereço onde a irmã pode acessar o portal conectadoscomdeus.net/curso de Libras, e a irmã vai fazer a sua inscrição e ser uma evangelista através da língua gestual. O surdo não é deficiente, ele é apenas diferente. Ele ouve com os olhos e fala com as mãos. Quero agradecer à irmã Raquel, agradecer ao Jefferson, ao Timóteo, a todos vocês. Continuem empenhados em levar esse evangelho a mais de 10 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de perda auditiva. Quero agradecer a todos que ficaram conosco durante a live. Eu quero agradecer a irmã Flaviane, agradecendo o trabalho maravilhoso. Vocês também, a irmã Poliana, a irmã Flaviane, sempre dispostas. A irmã Braiane, a irmã Ilusca, novas pessoas agregadas e ajudando vários canais da nossa igreja, incluindo essa maravilhosa língua gestual Libras. Graça e paz, desejo a vocês uma ótima semana. Na terça-feira nós teremos o irmão Marcos Pedrazas com Hebreus, capítulo 10. Na quarta-feira nós teremos uma novidade. A irmã Adriele Tabita estará conosco aqui no nosso canal e você é o nosso convidado, não perca. Vamos nesse momento encerrar com um hino especial e nesse momento você pode compartilhar dos seus recursos, colaborando com a oferta que será recolhida nesse momento através do QR Code ou através dos dados bancários. Eu quero desejar a você, Maranata, graça e paz. Shalom!